nome é professora Fátima Guma e eu sou uma das responsáveis pela disciplina de Bioquímica 2 para o curso de Ciências Biológicas. O que nós vamos apresentar para vocês agora é uma das atividades que nós realizamos todos os semestres com os alunos da disciplina. Essa atividade, ela visa mostrar a relação que pode existir entre um problema ou curiosidade do nosso dia a dia com os conteúdos discutidos durante o semestre. A atividade consiste em uma pergunta fornecida pelos professores e que vai ser respondida por um grupo de alunos que tem como auxiliar para essa resposta alunos de pós-graduação do nosso laboratório, que são chamados de tutores. A pergunta deve ser respondida no formato de um pitch. Pitch é uma apresentação rápida, direta, que deve conter apenas as informações essenciais para a resposta. Além dessa resposta, os alunos devem preparar um material de divulgação. E para isso eles têm que escolher um público-alvo, que pode ser, por exemplo, alunos de graduação. Então, o material de divulgação deve ser preparado numa linguagem que possa ser entendida pelo público-alvo. O que vocês vão assistir agora é uma das apresentações dos alunos da disciplina no semestre de 2020/2. Olá, nós vamos falar sobre intoxicação por cianeto. Esse trabalho foi realizado por Joaquim e Matheus. Essa foi a pergunta que nos foi feita, pedindo uma explicação quanto aos efeitos do cianeto sobre a produção de ATP. Primeiramente, o cianeto é um composto químico que está presente em sementes e caroços de indivíduos do gênero Prunus, como pêssegos, ameixas e cerejas. Porém, a intoxicação para essa fonte ainda não se tem casos significativos. Além disso, a inalação de fumaça em incêndios é uma das principais causas de intoxicação por cianeto. Também em produtos e processos industriais, como inseticidas, na galvanoplastia e no polimento de metais, na qual geram sais de cianeto. Queima de materiais como seda, lã, polímeros, entre outros, liberam gás cianídrico. O cianeto é um ânion que pode formar tanto ligações covalentes quanto iônicas. Os cianetos covalentes normalmente estão em cadeias carbônicas e são mais estáveis. Já os cianetos iônicos estão em uma forma de ácido ligado a um H+, ou em um sal ligado a um metal, e são mais instáveis, sendo os que mais oferecem riscos à saúde. No metabolismo celular normal, a maior parte de ATP é gerada a partir de fosforilação oxidativa, e uma parte importante desse processo é o transporte de elétrons por meio de complexo mitocondrial do citocromo. O cianeto possui uma alta afinidade para se ligar em metais, ligando-se ao íon férrico da citocromo oxidase E3, impossibilitando a captação de O2 pelo citocromo oxidase, bloqueando a fosforilação oxidativa. O cianeto tem rápida distribuição pelo sangue, interrompendo o transporte de O2 nos tecidos por se ligar à hemoglobina. Os íons de hidrogênio produzidos pela hidrólise do ATP não são mais consumidos na produção aeróbia de ATP, e apesar de um amplo suprimento de oxigênio, as células não podem utilizar o oxigênio por causa de sua cadeia de transporte de elétrons, que agora está envenenada, causando uma hipóxia funcional ou histotóxica. Sem energia, vários sistemas do nosso corpo se comprometem, e aqueles mais sensíveis, como o cardíaco e cerebral, sofrem muitas vezes danos permanentes. E os sintomas, eles aparecem, em sua maioria, em poucos minutos ou até segundos. Tudo vai depender muito do grau de intensidade que está ocorrendo a exposição ao cianeto. Quando há um grau baixo de intoxicação, isso quer dizer nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, há uma dor de cabeça, vertigem, tontura, uma perda leve de consciência, hiperventilação e taquipneia, que basicamente é o aumento da taxa em que a gente respira, taquicardia,
aumento dos batimentos cardíacos, né? E então, em um grau mais alto de intoxicação, isto é, quando já está a exposição já há algum tempo, ou ela foi de uma intensidade muito alta, a perda completa de consciência, paralisia, até coma. Aí a gente tem um quadro de hipoventilação e apneia. Isso é, hipoventilação, há uma diminuição dessa taxa de respiração, e a apneia é quando o oxigênio não está mais atingindo aos tecidos. E também há complicações cardíacas, ao ponto de chegar até uma parada cardíaca. O que fazer e o que não fazer no caso de a gente perceber que está se intoxicando com cianeto? Bom, ele é um agente muito rápido, então é muito importante que nos primeiros minutos seja feito os procedimentos e se procure um médico, porque se nada for feito logo, isso poderá definir se vai haver algum tipo de sequela ou até a morte da pessoa. Bom, se há contato cutâneo, então é importante lavar a pele, a região inteira, limpar os olhos com água corrente, tirar as lentes de contato. Se a inalação, então sair da origem do contaminante, e principalmente remover a roupa que está utilizando, porque ainda pode estar com o cianeto impregnado. E no caso de ingestão, não induzir o vômito. Muitas vezes, quando pensa em intoxicação, por exemplo, por algum remédio e tudo mais, a indução do vômito é muito comum, para que não haja mais absorção do intoxicante. Porém, neste caso, se você fizer isso, você provavelmente vai acabar inalando o cianeto. Então, induzir o vômito pode só piorar o caso. Aí, diz respeito ao médico, administrar antídotos. Porém, é exatamente o que a gente vai ver agora, ver como esses antídotos são utilizados e como eles funcionam. Bom, e quais são esses antídotos, então? O primeiro que iremos ver são os à base de nitrito, que eles funcionam oxidando o íon de ferro da hemoglobina, fazendo com que ela se torne uma meta-hemoglobina, o qual possui um ferro, então, agora oxidado, e que está em seu estado 3+. E, portanto, vai possuir uma afinidade maior ainda com o íon cianeto, fazendo com que ele se ligue à hemoglobina e não fique mais ligado ao citocromo oxidase. E é muito funcional, porém em casos, por exemplo, de inalação por queimadas, por exemplo, por um incêndio, isso pode ser um problema, porque juntamente da queimada temos o monóxido de carbono junto do cianeto. E esse monóxido de carbono também se liga à hemoglobina. E se todas as hemoglobinas estiverem ocupadas com cianeto e com esse monóxido de carbono, vai acabar com que não haja o transporte de oxigênio e só agrave o caso. Então, fica livre o citocromo oxidase para realizar a cadeia transportadora de elétrons, porém, agora nenhum oxigênio chega lá, porque o transporte dele a partir da hemoglobina está todo ocupado por essas moléculas. O outro composto que é utilizado é o tisulfato de sódio, é normalmente usado junto até das bases de nitrito. Ele faz com que o CN, que não está nem na hemoglobina e nem na citocromo oxidase, seja capturado pelo tisulfato. E ele justamente tem essa função de capturar esse cianeto que está livre na corrente sanguínea. A hidroxicobalamin funciona mais ou menos da mesma forma. Só que ela tem ela consegue capturar mais e ela funciona um pouco diferente. Pequena introdução, a cobalamin é uma molécula componente da vitamina B12, na verdade é a vitamina B12, e que normalmente está ligada a um metil, a um grupo hidroxi, e que pode estar ligado ao cianeto. E é justamente o que o hidroxicobalamin faz. Ela vai à corrente sanguínea e captura então esse cianeto que está livre, da mesma forma como o sulfato, gerando a cianocobalamin, que não é tóxica, porque ela não libera quantidades significativas de cianeto. Veja, não libera quantidades significativas, mas ainda libera cianeto. Só que é numa taxa que o nosso organismo consegue excretar na urina. Então, ela dá uma segurada na intensidade
da intoxicação. O cianeto vai saindo de forma mais gradual a ponto de nosso organismo não sentir. O que a gente queria falar sobre intoxicação de cianeto é mais ou menos isso. Aqui a gente vai citar então o artigo fonte, o principal artigo que a gente se baseou, alguns links de apoio com conteúdos também muito bem explicado e uma mídia extra, que é um vídeo no YouTube, uma videoaula também falando sobre o assunto, que é muito legal. Bom, a nossa ideia então com esse panfleto era mais disponibilizar ele em principalmente em locais já por exemplo, hospitalares ou clínicas, para que a pessoa já tivesse ali por algum motivo e já tivesse contato, né? A gente acredita que a intoxicação de cianeto ela é um caso curioso, não é tão comum. Talvez em indústrias, dependendo da indústria, seria um bom local também de que essa informação tivesse acesso, porque, como a gente falou ali no vídeo, dependendo da indústria, a pessoa pode ter contato com esse químico que pode intoxicar, né? Mas, então, era mais ou menos isso. A gente também aproveitou para mostrar alguns casos, como, por exemplo, o incêndio na Boate Kiss, que muitas pessoas se intoxicaram com cianeto, e achou uma curiosidade interessante para mostrar os riscos, né?